Eles estavam em semicírculo, alguns com lágrimas, outros com um cigarro, outros ainda sem esconder o alívio. O homem se chamava Victor. Ele morava em Perm. Os parentes decidiram que o coração dele não aguentou depois de uma semana de bebedeira. Chamaram a ambulância. Os médicos constataram a morte. O corpo foi enviado para o necrotério. Um dia depois, o funeral. Tudo seguia o roteiro padrão. A tampa do caixão foi fechada, começaram a baixá-lo, e foi nesse momento que Victor recobrou a consciência debaixo da tampa. Bastaram algumas respirações do ar abafado e azedo para que ele entendesse. Estava dentro de um caixão. Não era escuro, era negro absoluto. A pressão da tampa sobre o rosto, sons abafados vindos de cima. Primeiro, segundos de choque, depois pânico. Victor começou a gritar, a bater com as mãos na tampa. As tábuas rangiam. Os parentes, em estado de choque, interromperam o processo de descida. Alguém gritou, alguém empalideceu e desmaiou. Os funcionários do cemitério acharam que era um espírito, mas as batidas eram reais demais. Abriram. Victor estava vivo, suado, envolto em um lençol pálido, com os dedos arranhados. Os que estavam ao redor recuaram. Alguém até fez o sinal da cruz. Mais tarde, ele contou como ouviu seu próprio velório, as vozes dos familiares, como quis gritar, mas a língua não obedecia. A ambulância chegou pela segunda vez, mas agora para reanimar o ressuscitado. Os médicos não discutiram com o milagre, apenas o levaram para a UTI, e esse caso se tornou um dos mais famosos dos Urais. No entanto, o choque não começou quando ele acordou, mas quando se descobriu que ele havia sido declarado morto sem autópsia e sem eletrocardiograma. Mas nem mesmo Victor experimentou o terror que sentiu uma mulher ao acordar dentro de um saco no necrotério. Cláudia Lopes, da Argentina, foi considerada morta por quase um dia inteiro. Seu corpo foi levado ao necrotério após uma falência de órgãos causada por uma reação alérgica rara. Lá, em uma gaveta metálica, ela recobrou a consciência. As mãos estavam amarradas, o saco fechado com zíper, escuro e assustadoramente frio lá dentro. Choque, lágrimas, respiração ofegante. Cláudia não sabia onde estava. Só a percepção do cheiro de formol e de metal lhe indicou que estava entre os mortos. Seus gritos romperam o silêncio do necrotério. O guarda do necrotério, ao ouvir um grito abafado, inicialmente pensou que fosse um ruído fantasma, mas o som se repetiu. O chiado, as batidas, o barulho da porta metálica da câmara frigorífica. Ele chamou seus assistentes e eles abriram o armário com cautela. A mulher na bolsa se contraiu e tentou se soltar. Quando atiraram, ela estava em estado de profunda histeria. Como se descobriu depois, Cláudia foi erroneamente declarada morta, não verificaram o pulso, não fizeram um ECG. O médico, apressado para terminar o plantão, simplesmente assinou o documento. Quando o caso veio a público pela mídia, todos atribuíram a uma falha técnica. Mas a pergunta permaneceu: quantos outros erros assim passam despercebidos? Quantas pessoas foram enterradas estando realmente vivas? E às vezes até começam a enterrar. O caso aconteceu em uma pequena vila do Brasil. A mulher se chamava Lourdes, tinha quase 70 anos. Supostamente morreu durante o sono. Não foi feita autópsia, nem perícia. Na manhã seguinte, reuniram todos. O ritual foi rápido. Os moradores locais estavam acostumados a enterrar sem demora. O clima é quente e o necrotério fica longe. Fecharam o caixão e o carregaram. A terra começou a cair sobre a tampa. Após algumas pás, Lourdes acordou. Se foi por falta de ar, pelo som ou pelos golpes da terra, não se sabe. Mas ela gritou. Em pânico, começou a bater na tampa. O caixão tremeu, os trabalhadores fugiram horrorizados e os parentes congelaram. Um dos jovens sobrinhos não perdeu a compostura, correu e começou a cavar. Quando a tampa foi arrancada, a mulher estava deitada de lado, com dedos ensanguentados e o rosto pálido. Vivo, chocado, mas respirando. A aldeia inteira discutia apenas uma coisa: como puderam cometer tal erro? Não havia resposta. O médico que assinou o atestado se demitiu no dia seguinte, e Lourdes nunca mais dormiu sozinha. Segundo os familiares, ela acordava com qualquer barulho, chorava à noite e exigia que deixassem a luz acesa para ela. Mas ainda mais assustador é acabar debaixo da terra sendo apenas uma criança. A história aconteceu no início dos anos 2000, nos arredores de um vilarejo da Sibéria. A menina tinha apenas 8 anos. Resfriado, febre alta, convulsões. Chamaram o médico, que diagnosticou parada cardíaca. Havia poucos documentos. A família era pobre. O enterro foi marcado para a manhã seguinte. O caixão era simples, sem enfeites. A menina foi enterrada rapidamente, bem ali no cemitério da vila, sem padre. Algumas horas depois, um velho, zelador da capela local, passou pelo cemitério por acaso. Ele ouviu um som estranho, como se alguém arranhasse as tábuas, depois batidas abafadas. Ele parou e escutou. O coração apertou. Ele correu para buscar uma pá. Quando abriram a cova, a menina já não respirava, mas havia sinais claros no caixão. As unhas estavam arrancadas, os olhos abertos, marcas de sangue nos lábios. Ela acordou já debaixo da terra e morreu sufocada. Depois desse caso, passaram a enterrar todos na vila somente após 2 dias da morte. O medo permaneceu por décadas. E o que assusta ainda mais é que essa história está longe de ser um caso isolado.
E às vezes a morte não vem sozinha, ela é trazida com uma injeção. Um auxiliar de enfermagem de um hospital municipal na Indonésia aplicou um medicamento que deveria acalmar o corpo antes de enviá-lo ao necrotério. O problema é que o medicamento não era um sedativo, mas sim um veneno paralisante muito forte. O paciente ainda estava vivo, apenas não conseguia se mover, não conseguia falar, não conseguia dar a entender que estava vivo. Ele ouvia tudo: o choro da esposa, as palavras de despedida, o médico dizendo já foi, e como o colocaram no saco. Mesmo quando o colocaram no carro, ele sentia cada solavanco, mas não conseguia mexer nem um dedo. Só algumas horas depois, no necrotério, o assistente percebeu que suas pálpebras tremiam. Ele foi salvo, por pouco. E agora pense, quantos pacientes, aos quais se diziam palavras de consolo na despedida, na verdade ainda estavam vivos? Quantos desses corpos foram enviados para os necrotérios? E mais, isso é só a ponta do iceberg de erros que os médicos ainda cometem até hoje. Toda vez que um médico pronuncia as palavras "ele está morto", pode haver um erro por trás disso. Na maioria dos casos, é um fato, mas às vezes é apenas uma verificação mal feita. Erros no diagnóstico da morte não são invenção, mas uma realidade, especialmente em países onde o acesso a equipamentos médicos é limitado, ou os médicos trabalham até a exaustão. Uma das principais razões é a chamada pseudomorte. É uma condição em que o ritmo cardíaco e a respiração são tão fracos que não são detectados pelos métodos padrão de exame. Nessa situação, a pessoa permanece consciente ou parcialmente consciente e sente tudo. Imagine que você não pode se mover, não pode dizer uma palavra, mas ouve tudo, até mesmo o momento em que o médico diz aos seus familiares: "Ele se foi". Esses casos são especialmente assustadores em hospitais, onde cada paciente recebe apenas alguns minutos de atenção. Médicos apressados para encerrar o plantão, ou ao contrário, parentes assustados em uma vila que atestam a morte por conta própria, sem chamar especialistas. A medicina conhece dezenas de casos documentados em que uma pessoa foi considerada morta e depois abriu os olhos. Às vezes na mesa de cirurgia, às vezes no necrotério e, o pior de tudo, quando já estão no caixão. Mas mesmo antigamente as pessoas já conheciam bem esses erros, e o medo de ser enterrado vivo não era paranoia, mas uma realidade cotidiana. Você provavelmente já ouviu a expressão: "vamos esperar 3 dias para ter certeza". Isso não é folclore, é uma prática real que era seguida na Europa, Rússia e América Latina. As pessoas tinham medo de enterrar cedo demais, e o motivo é simples: havia casos demais em que o morto acordava. Antigamente existia o termo letargia, um sono profundo em que a pessoa parecia morta, pele fria, ausência de respiração, pulso fraco. Mas depois de 1 ou 2 dias, a pessoa podia acordar como se nada tivesse acontecido. Por isso, nas casas aristocráticas, o falecido era mantido por pelo menos 3 dias, às vezes até uma semana. O caixão não era fechado, acendiam-se velas, rezavam, mas esperavam. Chegou a existir até mesmo a profissão de observador de mortos. Eram pessoas que vigiavam o corpo, se não se mexia, se a cor da pele não mudava, se um dedo não se movia. Somente quando todos os sinais de decomposição se tornavam evidentes, realizava-se o sepultamento. O paradoxo é que, no século XXI, com equipamentos, tecnologias, scanners e desfibriladores, os erros acontecem com a mesma frequência. A diferença é que agora eles são melhor encobertos. Mas, nos séculos passados, inventaram algo mais, assustador, porém genial. Ouvir um sino vindo do cemitério parece cena de filme de terror, mas antigamente isso era uma realidade comum. Em muitos cemitérios do século XIX, era possível notar uma construção estranha, uma corda saindo de dentro do caixão, subindo até a superfície, com um sino do lado de fora. Se o morto acordasse, puxava a corda, o sino tocava, alguém vinha, desenterrava e salvava. Esses dispositivos eram chamados de caixões de segurança. Em alguns países, eles eram instalados por padrão. Havia até catálogos inteiros onde era possível encomendar um caixão com alarme. Às vezes, também eram adicionados tubos para que a pessoa pudesse respirar até ser desenterrada. Mas havia também o efeito contrário. O vento podia balançar a corda, animais podiam puxá-la e o sino começava a tocar à noite. Imagine que você é o vigia do cemitério. Está sentado perto da fogueira e, de repente, ouve "dzin-dzin". Muitos abriam esses caixões e encontravam a pessoa já morta, mas com sinais de pânico dentro. A corda puxada, unhas quebradas, não conseguiram salvar a tempo. Com o tempo, esses sistemas foram abandonados. Acreditava-se que a medicina havia se tornado mais precisa, mas a prática mostra que abandonaram essas medidas cedo demais. Às vezes, os mortos não tocam o sino, mas ligam direto do necrotério. Um fotógrafo de Mumbai foi ao necrotério para fazer uma reportagem sobre a reforma do local. Tudo estava correndo conforme o planejado. Fotos das gavetas, dos instrumentos, entrevistas com a equipe, e de repente, ele ouviu um ruído. Pensou que fossem ratos. Aproximou-se. Um dos sacos plásticos com corpos se mexeu. Ele recuou, assustou-se, mas mesmo assim chamou os funcionários.
O saco foi aberto. O homem respirava fracamente, mas evidente. Ele foi declarado morto após acidente de trânsito. Nenhum instrumento foi utilizado. Apenas a olho nu. O pulso era fraco, a respiração superficial. Os médicos estavam com pressa. A sala de reanimação estava lotada. Ele sobreviveu e entrou com um processo. Mas o caso foi rapidamente abafado e o pessoal do necrotério simplesmente foi demitido. As autoridades declararam que não houve má intenção, mas depois desse caso, uma onda de medo se espalhou por Mumbai. As pessoas começaram a exigir 2 laudos de médicos diferentes antes de enviar os corpos para o necrotério. E mesmo assim, nenhuma dupla verificação ajudará a se decidirem te acalmar antes do exame, especialmente se isso acontecer em um crematório. Isso soa como um pesadelo, mas um dos casos mais assustadores aconteceu na China. Um homem de cerca de 50 anos foi levado ao hospital após um derrame. 6 horas depois, os médicos o declararam morto. O corpo foi enrolado e enviado para o crematório. Lá, um funcionário já preparava o forno quando percebeu que o cadáver se mexeu. Ele chamou um colega, mas este apenas sorriu de canto. Foi impressão sua, disse ele. O forno estava aquecido. O funcionário empurrou o carrinho, e nesse momento o homem soltou um gemido abafado. Salvaram-no? Sim, mas por milagre. Só porque o crematório estava quase vazio naquele dia e o funcionário teve coragem de interromper o processo. O homem foi levado de volta ao hospital. Uma semana depois, ele deu uma entrevista na qual disse: "Eu ouvi o forno se abrindo, senti o calor. Eu gritava por dentro, mas ninguém ouvia." Numa aldeia próxima a Lagos, na Nigéria, um trabalhador chamado Yusuf cavava uma cova. Mais um turno comum, sol escaldante, terra úmida, cheiro de incenso. O túmulo vizinho foi preenchido há apenas 1 hora. Yusuf se aproximou para nivelar a área. E de repente, a terra começou a se mover. Ele se sentiu mal. Ele deu um passo para trás e, superando o medo, levantou a orelha. A respiração e as batidas eram quase inaudíveis. Ele não chamou ninguém, apenas começou a cavar. Depois de alguns minutos, apareceu a tampa, e então uma mão arranhando a tábua. O homem dentro do caixão estava semi-inconsciente, mas vivo. Como se descobriu mais tarde, o homem se chamava Amalaio e sofria de uma doença rara que causava catalepsia prolongada, um estado em que o corpo fica completamente imóvel, como se estivesse morto. Os familiares pensaram que ele havia morrido. O paramédico local confirmou o diagnóstico apenas olhando. Após ser salvo, Amalaio não conseguiu falar por muito tempo. Os médicos afirmaram que ele poderia ter morrido em mais meia hora por falta de ar e pânico. O que o salvou foi o fato de Yusuf ter sido atento e não ter fugido, como muitos fariam. Mas na maioria das vezes, esses casos terminam de outra forma. E tudo isso porque as pessoas confiam naqueles que deveriam saber mais, médicos, patologistas, mas eles também cometem erros, e então tudo se torna realmente assustador. Numa pequena cidade perto de Viena, um homem chamado Thomas acordou em uma mesa metálica fria. Ele não conseguia se mover. O corpo estava paralisado de medo. A primeira coisa que ele viu foi o teto branco. A segunda foi o bisturi na mão do médico, aproximando-se do seu peito. O patologista já estava prestes a fazer o primeiro corte. Os médicos diagnosticaram morte por overdose de calmantes. Thomas foi declarado morto e encaminhado para a autópsia. O problema é que ele ainda estava vivo, apenas seu corpo estava em um coma medicamentoso profundo. Quando ele emitiu um som rouco, o médico inicialmente achou que fosse um reflexo pós-morte. Só depois de alguns segundos ele percebeu. O paciente estava respirando. Choque, pânico, gritos da enfermeira. Thomas sobreviveu, mas sua história, na essência, ficou sem consequências. O hospital reconheceu o incidente como um acidente. No entanto, esse caso serviu de motivo para a revisão dos protocolos de autópsia em toda a Áustria. Erros acontecem com todos, mas quando o erro é um bisturi no peito de uma pessoa viva, o preço se torna alto demais. E, na verdade, ainda mais assustador do que o erro é a ocultação consciente de tais casos. Em uma das grandes cidades da Rússia, um ex-funcionário de uma funerária contou anonimamente como já se deparou mais de uma vez com pessoas não totalmente mortas. Segundo ele, às vezes os dedos se mexiam nos caixões, as pálpebras tremiam, até mesmo sons eram emitidos. Mas ninguém soava o alarme, porque isso significava problema, escândalo, dinheiro, tempo e, o mais assustador, consequências jurídicas. Nós simplesmente fingíamos não ver, fechávamos a tampa mais rápido, virávamos o rosto, porque era mais fácil enterrar do que admitir que alguém estava vivo. Isso soa como um enredo de filme de terror, mas, segundo ele, isso acontecia várias vezes por ano, e na maioria das vezes com pessoas idosas, cujos sinais de vida são difíceis de perceber. Às vezes, funcionários de crematórios contavam como ouviam sons abafados vindos do forno ou como os corpos se curvavam lá dentro. Tudo era atribuído a espasmos musculares, porque do contrário, seria caso de processo criminal. Enquanto todos permanecem em silêncio, os casos assustadores só aumentam. E isso acontece especialmente em lugares onde não é costume fazer perguntas, onde sempre foi assim. A Rússia é um país de contrastes.
Mas há uma coisa em que ela lidera de forma consistente: o número de erros no diagnóstico da morte. Só nos últimos 20 anos foram oficialmente registrados mais de 2 dezenas de casos de pessoas que voltaram à vida em funerais, necrotérios e até durante autópsias. Na Sibéria, um idoso recobrou a consciência diretamente no necrotério. Ele já estava sendo preparado para o embalsamamento quando de repente gemeu. Em Krasnodar, uma mulher começou a bater na tampa do caixão 1 minuto antes de ser baixada à cova. E em Tiumen, um auxiliar de necrotério saiu correndo em lágrimas depois de ouvir a voz de um cadáver pedindo água. Muitas dessas histórias não chegam à mídia. Os familiares não querem alarde. Os hospitais não querem inspeções, o sistema abafa os erros e as pessoas continuam acordando nos lugares mais inadequados. Só que já é tarde demais. Quando uma pessoa morre ou parece estar morrendo, é importante saber como diferenciar a morte de um estado que apenas se assemelha à morte. Nenhum sinal isolado é suficiente para isso. A confirmação real exige procedimentos complexos. Existem condições que são confundidas com a morte: hipotermia, coma profundo, catalepsia, paralisia medicamentosa. Tudo isso são armadilhas. A pessoa pode estar viva, apenas seu corpo não apresenta sinais. Isso é especialmente relevante em lugares onde o equipamento está obsoleto ou simplesmente não existe. O pulso pode ser muito fraco, a respiração quase imperceptível, as pupilas podem não reagir. Nada disso significa que a pessoa está morta. Somente o ECG, o eletroencefalograma e um exame completo podem dar uma resposta precisa. Por isso, todos devem saber: se alguém próximo está morrendo, não se deve ter pressa. É preciso exigir um diagnóstico minucioso, mesmo que os médicos estejam certos, mesmo que digam que tudo já está claro, porque enquanto não for tarde demais, ainda é possível salvar. E talvez, justamente o conhecimento desses sinais, um dia salve alguém da sua família ou até mesmo você.